Mudança de grupo de amigos, né? Perda de interesse por hábitos, hobbies, esportes que ele costumava praticar, né? Quer dizer, a droga, né, ela teria um papel assim também meio que de sequestrar a pessoa. Sequestrar. Né? Não é só o momento em si do uso, mas a pessoa começa a se inserir, né, num outro, vamos dizer assim, espaço. Isso. Num outro cenário. Isso. Aquilo que eu gostava tanto de ir lá no clube com meu irmão, agora não quero mais. Eu gostava tanto de fazer um inglês, agora não estou afim. Exatamente. Eu gostava tanto de ir com os meus amigos fazer basquete, vôlei, agora já não estou muito afim. É como se eu começo a modificar o meu grupo de convivência, as atividades, começa a haver uma mudança muito abrupta no meu modo de viver. Exatamente, é isso mesmo, Alexandre, Okay. É isso mesmo. E aí tem algumas questões que são evidências de que talvez esse adolescente já esteja consumindo drogas, né? Por exemplo, a pessoa entrar no quarto do adolescente e aquele cheiro muito forte de desodorante, né? Então, talvez para mascarar algum outro cheiro de alguma coisa, né? Questões mais relacionadas à maconha em si, digamos, a família começa a achar papéis de seda, que é para assim, enrolar o cigarro da maconha, né? Pequenas piteiras que se vende aí adoidado nas tais feiras hippies aí, né? Que é para evitar para a pessoa fumar o cigarro de maconha até o finalzinho, sem que fique com os queimados na ponta dos dedos. Então vamos ver. Também, desodorante muito forte. Isso. Entrou no quarto, desodorante muito forte. Esse é um ponto. Papéis de enrolar, cigarro. Papéis de enrolar, papéis de seda, Isso. etc., começam a ser espalhados na casa. Exatamente. Utilização de piteiras. Isso. Ponta dos dedos amarela, que indica que está queimadura, né, por fumar o cigarro de maconha até o último traguinho, né? Outra coisa que é importante começar a perceber, Alexandre, geralmente claro que todos os adolescentes gostam das músicas que estão na moda no momento, mas especificamente aqueles adolescentes que começam a se envolver com drogas, eles têm um certo apego, tanto por bandas que quando cantam na língua natal, né, demonstram uma apologia, uma certa aceitação, uma exaltação às drogas, ou passa a cultuar aqueles clássicos que ficaram famosos por uma geração, Woodstock até, né? Então o adolescente gosta de ouvir Janis Joplin, Jimi Hendrix. Claro que nem todos são boas músicas, mas a gente percebe a devoção a esses artistas como algo um pouco mais do que a curtição da música do momento. A gente percebe uma certa adesão, como se o adolescente quisesse aproximar a personalidade dele com a personalidade desses ídolos. Quer dizer, eu começo... Porque na adolescência nós vamos utilizar de modelos para o desenvolvimento da minha personalidade. Isso. Então você começa a ver que esse adolescente ele está criando identificações com artistas, músicos, cantores, que fazem, de certa forma, uma apologia ao uso de drogas. Isso. Então, essa identificação grande que o adolescente vai criando e que ela vai depois passando por estilo de roupa, o estilo de conduta, Isso. etc., já é um fator. Como você está explicando aqui desde o início do programa, nós não podemos pegar um único fator isolado e generalizar. Eu tenho que ir somando. Puxa, eu entrei no quarto do meu filho, desodorante muito forte, ele põe um cheiro... O que é isso? O que será que isso está encobrindo? Eu estou encontrando papeletes aqui de seda por um lado, por um outro, piteira, os dedos dele estão ficando amarelos, essa grande obsessão por ídolos que fazem apologia a drogas. Então eu vou somando, Exatamente. eu vou potencializando. Um fator desses isolado provavelmente não diga nada, mas quando eu vou juntando essas peças,
o mosaico, quebra-cabeça, começa a ser formado. Exatamente. Que mais, isso. né? Bom, por exemplo, de uma hora para outra, esse jovem passa a comer doces assim compulsivamente. Quer dizer, ele fez uma bela refeição, ele repete o prato, chama até a atenção dos que estão em volta, não contente, ele vai atacar a geladeira com doces, né? Isso é uma evidência de que ele esteja consumindo a maconha especificamente, né? Mais para frente eu vou falar um pouco também das questões que podem estar denunciando aí um uso de cocaína, né? Mas como a gente está falando da entrada, e em 90% dos casos a entrada se dá via álcool e maconha, né? Então é importante a gente esclarecer esse primeiro momento aí também, né? Então, colírio, uso de colírios, né? Sem motivo aparente, a pessoa nunca teve problema de vista, não está acostumado a andar de moto pela rua, nada, e tem lá o colíriozinho lá, dele lá, né? Também é um indício, porque a maconha ela dá ela deixa as pupilas toda irritada, vermelha, né? Então o adolescente passa a pingar o colírio para esconder isso tudo, né? E aí também tem as questões dessas drogas um pouco mais pesadas, né, Alexandre? Porque pode ocorrer do adolescente entrar no álcool e, por ser o álcool algo normal para aquela família, ninguém se dá conta de que está passando da conta. Aí ele entra na maconha e o efeito de estar sob efeito de maconha muitas vezes pode ser confundido com estar sob efeito do álcool, né? Então a coisa passa despercebida e pode-se chegar ao uso da cocaína. Quer dizer, você está dizendo assim, a maioria dos casos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles vão entrar através da maconha e do álcool no mundo das drogas. E depois eles vão para outras drogas. Isso. Tá. Então nós vimos que aí tem um conjunto grande. Inclusive agora você complementou esse conjunto com a questão do colírio, questão do consumo excessivo de doces, então, quando é maconha. E você assinala que muitas vezes a família pode estar achando que é um consumo de álcool, que é mais aceito socialmente, né? Embora que nós sabemos que é tão droga como qualquer outra droga, mas acaba achando que é um consumo meramente de álcool, quando já, na verdade, esse adolescente está se ligando à maconha. Agora, existem jovens que é uma população menor, como você está explicando, mas existem jovens que já iniciam com a cocaína. Isso, e aí é importante a família perceber. E como nós sinais. podemos perceber? Bom, existem algumas questões. Vamos lá. Os efeitos da cocaína. Então eu acho importante a gente explicar como ela é, né? A cocaína ela é um pó branco, muito semelhante a uma aspirina amassada, dessa maneira, né? E existem alguns instrumentos que a pessoa acaba usando para usar essa droga, né? Por exemplo, então, cartões para bater a cocaína, para poder esticar lá a carreira de cocaína para cheirar, giletes, pratos, espelhos, muito comum caneta Bic sem a carga, né, que é para fazer a aspiração da droga, né? E aí a gente começa a perceber alguns sinais também, a diminuição do apetite, o isolamento, uma certa dificuldade na hora de expressar as palavras, na dicção mesmo, né, que quando está sob efeito da cocaína isso fica dificultoso. Articular as palavras fica difícil. Pensamento muito acelerado, a coordenação motora atrapalhada, isso prejudica também a dicção na hora de falar. A perda de sono, né, passar as madrugadas em claro, né, então tem alguns insônia. Sinais. Isso, insônia. Articulação difícil das palavras. Isso, pupila dilatada, exatamente o oposto da maconha, tá? A maconha deixa os olhos pequenininho e vermelho. Já a cocaína deixa os olhos arregalados e branco e brilhando, né? Então eu chamo da dilatação da pupila mesmo, né? Que mais que a pessoa apresenta? Um consumo excessivo do álcool também, porque é muito comum a pessoa misturar a cocaína com o álcool. O consumo excessivo do cigarro, que quando está sob efeito da cocaína fuma-se um cigarro atrás do outro, né?